Salve Alteza, seja muito bem-vinda para o nosso primeiro dia de seminário, Seminário Íris. E aqui eu vou compartilhar com você um princípio que eu criei exatamente para que essa aula, para que esse momento aqui comigo, ele ficasse bem didático. Então, ao longo desses 3 dias, nós vamos explorar e entender o que é esse tal de poder pessoal e como a gente pode canalizar isso para o nosso fazer profissional, buscando de verdade essa diferenciação no mercado, não a partir dos outros, não a partir de comparações, mas a partir do que a gente tem de essência, de essencial, do que a gente tem realmente dentro de nós. Eu trouxe como forma didática para que a gente compreenda o fundamento do poder pessoal, fazendo a metáfora com a íris. Sim, a íris dos nossos olhos. Por quê? Porque já se sabe, inclusive foi uma descoberta de um oftalmologista chamado John Dalgman. Ele descobriu que cada ser humano ele tem uma íris diferente. Não existe uma íris igual a outra no mundo. E imagina você que nós somos 7 bilhões no mundo inteiro. Você tem noção de quanta gente existe no planeta Terra? Pois é, 7 bilhões. Eu não consigo nem visualizar essa quantidade de pessoas. Mas a verdade é que cada uma dessas pessoas tem a sua singularidade. E é por isso que eu achei tão importante trazer de forma didática este conceito para que você realmente conseguisse captar o sentido que vai te tornar realmente uma pessoa autêntica no conceitual da palavra. E pegar esse conceito, e isso é muito importante, Alteza, se ajeita. E pegar esse conceito e de verdade colocar em prática para realçar o seu diferencial. Então, quando o John Dalgman, da Universidade de Cambridge, descobriu isso, a gente vai começar a entender também, a partir desses estudos, que a nossa íris ela tem uma série de complexidades. Ela tem fissuras, ela tem camadas, ela tem variações de pigmentação. E cada um de nós também tem esse potencial que é único e que nos diferencia dos demais. Não significa que dizer que eu sou melhor do que você é melhor do que eu. A problemática não é essa. O cerne da questão não é esse. O cerne da questão é que dentro das nossas singularidades, que dentro das nossas particularidades, o jogo não é eu ganho e você perde. O jogo é você ganha e eu ganho. Apenas partindo daquilo que é essencial, do que é essência. Algumas pessoas chamam a essência de alma. A gente vai falar de essência aqui sob o ponto de vista de potencial único, de poder, aquilo que te empodera de dentro para fora. Então não é essa finalidade
pelo menos não a minha, de estimular uma competição. É por isso que dentro do meu trabalho, do meu método, sendo você minha aluna ou minha cliente, como uma consultoria ou uma mentoria, eu sempre falo, a gente vai olhar para fora, sim, porque existe uma estrutura de mercado que a gente precisa entender como funciona. Mas o mais importante é você trazer a sua narrativa única para que de verdade você consiga se diferenciar. Não é só sobre fazer diferente do que todo mundo está fazendo. É fazer do seu jeito, daquilo que ressoa com a sua personalidade, com a sua forma de ser, com seus talentos, suas habilidades únicas, com seu propósito e principalmente com seus valores. E entrando realmente na nossa aula de hoje, a gente precisa realmente entender que a sua singularidade é a sua vantagem, a sua forma de ser, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de lidar consigo mesma, a sua forma de criar ambientes de experiências para si e para o outro. É aí que vai fazer com que você entenda como servir o outro, a partir, né, a partir do momento que você entende como servir a si mesma. Você não pode, ou não deveria, ou pelo menos é um caminho equivocado, você imaginar que para servir o outro você precisa simplesmente criar um ambiente fantasioso que nem mesmo você conhece. Por isso que quanto mais maduro é o seu negócio, mais importante é que você consiga aumentar o nível de experiência. Porque você vai partir do pressuposto de que você está experimentando coisas novas, coisas que te fazem bem, que fazem com que você se conecte verdadeiramente com aquilo que você compra, com aquilo que você vende, com aquilo que você serve, com aquilo que você consome. E lógico, quando a gente experiencia, nós experienciamos situações boas, eu acredito que o fluxo normal seria que a gente pudesse transcender isso para as pessoas que a gente serve. E aí eu vou abrir um parêntese para ser um pouco coach de vida aqui. Isso vale para dentro da sua casa, nas suas relações pessoais. Não só para suas relações profissionais, como empresária ou como profissional de mercado. E se você está nessa fase importante e muitas vezes aflitiva de transição de carreira, este é o momento para você começar de uma forma não equivocada, ressaltando realmente e colocando um olhar muito mais refinado sobre exatamente as suas singularidades. Então, por isso que eu trouxe esse íris, né? Eu brinquei mesmo com a íris do olho e na própria palavra íris, no acróstico, eu trouxe identidade. Você precisa trabalhar sua identidade para você conseguir realmente ter relevância, para você realmente conseguir trazer essa relevância. Você tem que trazer o máximo que você puder da sua individualidade. Para você melhorar a experiência, a comunicação com o outro, você precisa entender como você se comunica buscando a sua melhor versão. E isso tudo você tem que entender que todo esse conjunto de conhecimento que você vai adquirir aqui vai te levar a uma singularidade, a uma diferenciação. Então, a palavra íris, ela traz esse acróstico exatamente para que você não perca de vista que o importante é você entender que para ter relevância, para ter esse diferencial, você precisa entender o seu poder pessoal, a sua singularidade, a sua identidade.
Então eu achei realmente muito providencial e muito didático eu trazer o conceito da nossa própria íris. Não existem pessoas iguais no mundo e isso não é algo ruim. É ruim quando nós estamos em uma sociedade onde as pessoas não respeitam aquilo que é diverso, aquilo que é diferente. Mas não adianta. Essa ansiedade que muitas vezes nos leva a repetir, nos levam a repetir padrões, nos levam a repetir, replicar fórmulas, esse desespero de dar certo. Muitas vezes, e a maioria das vezes, não muitas vezes, mas a maioria das vezes, negligencia algo que nós temos de precioso na nossa centelha divina. Na nossa centelha divina que vai levar aquilo que é essencial para a gente. E as pessoas vão se conectar com o seu essencial. Porque se tá todo mundo igual, tanto faz eu escolher um como o outro. A partir do momento que você manifesta a sua singularidade, a sua forma de ser, o seu poder pessoal, a sua personalidade, o seu propósito, o seu valor, suas habilidades únicas, as pessoas vão ter realmente um pré-requisito para se conectar ou não com você. Mas as pessoas que se conectarem com você seguramente se tornarão suas fiéis companheiras, escudeiras. A gente pega como exemplo Jesus Cristo. Jesus Cristo, nem todas as pessoas se conectaram a Jesus. Entretanto, as pessoas que se conectaram a Ele se conectaram para toda uma vida, inclusive mudando seu próprio estilo de vida para seguir aquele que eles chamavam de Senhor. Então é sobre isso. Quando as pessoas falam nem Jesus Cristo agradou a todos, a gente não para pensar realmente sobre isso, não é verdade? A gente só para pensar muitas vezes no lado negativo dessa frase. Dá até uma coisa no coração, né? Mas se a gente for pensar profundamente sobre isso, a gente vai chegar à conclusão de que as pessoas que não se conectaram com Jesus seguiram a vida delas e muitas vezes perseguiram Jesus. Mas as pessoas que se conectaram a esse Senhor, a esse que se tornou, a esse homem comum que se tornou Senhor para muitas pessoas, o defenderam até o fim, ficaram ao lado dele até o fim. E até hoje, esse Senhor arrasta multidões, milhões, milhares, bilhões de pessoas, hein? Então é sobre isso. Então essa singularidade é sua vantagem, é sua vantagem competitiva. E essa singularidade é que realmente vai te ajudar a construir o seu branding. Eu quero que esses 3 dias sejam a sua degustação para você entender o poder do branding. Além, claro, do seu poder pessoal para construir esse personal branding, sua marca pessoal. Aqui não é sobre você se colocar à frente ou atrás de ninguém, é você se posicionar dentro do seu espaço, daquilo que você defende, daquilo que você é, dentro daquilo que você está disposta a lutar, a brigar. Não é sobre ganhar de ninguém. É sobre todos os dias você ser coerente com quem você é. Não se sentir que está fazendo algo que vai de encontro àquilo que você acredita, aquilo que você realmente defende, seus valores, seus princípios. É sobre isso, é isso que vai se destacar, é isso que vai fazer com que você se destaque dentre as outras pessoas, mas não se destacar para ser melhor ou pior do que ninguém, mas para se destacar defendendo aquilo que você acredita ser
certo? Que está coerente com o seu fazer, estar, servir e ser no mundo. Está me acompanhando até aqui? Então, a partir desse princípio, a gente vai nos brindar de alguns conceitos que são importantes a partir de agora. O primeiro conceito que eu quero que você entenda, que você pratique, e é algo que realmente vai te levar a se tornar única diante de tudo que eu apresentei até agora, com esses pilares que eu apresentei até agora, que não é de eu ganho, você perde, mas todo mundo pode ganhar, é autoconhecimento. É através do autoconhecimento, ou seja, dessa reflexão profunda, que você vai conseguir entender e detalhar seus talentos, suas habilidades, seus valores, seus propósitos. E é isso que vai te ajudar a se tornar única e diferenciada. Não é diferente, é diferenciada. Porque quanta gente tem realmente a capacidade de sustentar quem realmente é. É pouco. É pouca gente que consegue fazer isso. Então, através desse processo de autoconhecimento, a gente vai encontrar esses talentos, essas habilidades, esses propósitos, esses valores. E a partir disso, a gente vai fazer um estudo sobre o que a gente tem de informação sobre nós mesmas para identificar o nosso posicionamento único. Porque veja bem, se você é uma pessoa que sabe que alimentação, que a gente chama de alimentação, eu não vou chamar alimentação lixo, porque com o tempo eu aprendi que todo alimento é alimento, a depender das circunstâncias, mas digamos que você tem a noção do que é um alimento saudável e do que não é um alimento saudável. E dentro desses valores existe aí um valor que é importante, que é a saúde. Então o posicionamento seu vai ser: eu defendo que as pessoas precisam pelo menos ter 90% da sua alimentação limpa. E essa alimentação limpa é um posicionamento. Lógico que eu estou dando aqui para você uma dinâmica rasteira, né? Para que você entenda. Porque o meu papel é ser exatamente didática. Eu preciso ser didática para que você me acompanhe. Para que você entenda a base. Uma vez que você entende a base, é muito mais fácil você aplicar com profundidade através de quê? Treino, de vai e vem, errar, acertou, aprendeu com erro, pode melhorar no acerto, mas a base didática eu preciso de te dar. Então é exatamente sobre isso. Então esse posicionamento único, ele vai trazer para você esse aspecto de singularidade, a íris do seu olho, aquela coisa única, diferenciada. E para você conseguir um posicionamento único, você precisa, a partir dessa linha de evolução, de entendimento sobre a íris, sobre esse seu poder único, pessoal e único, você vai entender que o posicionamento único, ele não pode vir de fora para dentro. É por isso que é muito complicado quando a gente consome muito conteúdo sem esse processo de autoconhecimento. Porque aí a gente acaba apenas se modulando a partir do ambiente externo. E a gente começa a repetir padrões que não são padrões essencialmente nossos. E sim, porque a gente ouviu, e quanto mais a gente tem acesso a informações, a formas de fazer, a fórmulas, mais a gente vai modelando, neuroplastificando o nosso cérebro para pensar daquela forma, que muitas vezes, essencialmente, não tem nada a ver com o que a gente pensa, com o que a gente é, com o que a gente acredita como valor. Mas uma coisa dita tantas vezes pode se tornar uma verdade que provavelmente não é a verdade sua. Então esse posicionamento único, ele tem que ser primeiro partindo de você. Quais são os seus valores mesmo? Tá? O que é realmente que você defende? E aí quando você
consegue chegar nessa singularidade, você vai juntar essa singularidade com proposta de valor. Qual é a sua proposta? Quando você defende determinadas bandeiras. Quando você defende, por exemplo, que para você um valor importante é a eficiência, a excelência. Mas qual é a proposta de valor, realmente? Qual é a proposta que você faz para quem consome você ou que tem a pretensão de consumir o que você está ofertando? Vai ganhar em troca, vai realmente ter a percepção de que realmente eu também acho que só vale a pena eu realmente comprar algo se houver excelência na entrega, ou se houver eficiência nos resultados, ou se por acaso eu entender que eu tem gente que prefere, eu, por exemplo, prefiro conhecimentos mais aprofundados. Tem gente não, que por falta de tempo ou por falta de prioridade quer um conhecimento mais rápido, acesso a uma informação mais rápida. Então, você tem que entender qual bandeira você vai defender. Porque se você não entende qual bandeira você vai defender, você não consegue, de verdade, entender como empacotar uma proposta para o seu consumidor. Uma proposta que tenha valor, que seja alinhada aos seus valores, que não tem a ver com preço, tá, gente? Valor é diferente de preço. Tem a ver com aquilo que você defende essencialmente e que vai fazer com que as pessoas escolham por você e não escolham porque você é mais barato ou porque você é mais... Não, escolham porque você realmente conseguiu fazê-la entender que o que você está apresentando tem valor. É algo que não se toca, é algo que se sente e que vai fidelizar o seu cliente. Porque entregar um produto bom ou um serviço bom é o básico. O que é que você vai fazer para que esse básico aumente realmente a percepção de valor do que você está ofertando? É exatamente por aí que a gente tem que pensar. Perfeito? E a partir do momento que você já está evoluindo nesse conceito, a partir do princípio da íris, que é esse princípio que eu trago para você, a sua identidade, quem é você? Trabalhar quem é você para ter relevância no meio em que você está, dentro do público que você quer alcançar. Ser relevante, sobressalente, se sobressair, para que as pessoas te vejam no momento que for propício para que elas te vejam. Para que você consiga realmente fazer com que a sua individualidade seja entendida como algo importante para você se conectar. Como a individualidade é seu insumo para que você consiga realmente lapidar o seu diamante. Porque normalmente a nossa individualidade é pedra bruta. E aí a gente precisa, a partir da nossa singularidade, ir lapidando para que se torne um diamante, ou seja, atenda a necessidade de relevância. E esse diamante e essa singularidade que já está ali, você está trabalhando para que ela realmente seja algo de valor, para que ela se torne uma proposta de valor realmente atraente, memorável, que se conecte com o público que você quer se conectar. A partir disso, você vai realmente construir uma comunicação. E não só uma comunicação, mas como construir uma comunicação que seja autêntica. Você já tem todo o insumo. Porque o que é autenticidade? A autenticidade nada mais é do que a coerência entre o que você prega na teoria e o que você pratica na vida real. E aí, quando você é coerente, a sua comunicação é fluida. Ela soa de forma verdadeira, através da sua
autenticidade da sua personalidade única. E essa personalidade única e essa autenticidade, ela precisa estar presente em todos os seus canais, em todas as suas interações. Um exercício muito importante para a comunicação autêntica é você se perguntar, por exemplo, os seus amigos, como você se comunica com os seus amigos? Porque como você se comunica, se você perguntar ao seu amigo, quando você me ver nas redes sociais, você consegue me ver ou eu pareço um personagem? Agora, atenção. Isso aqui, inclusive, é uma coisa que eu tenho dentro do curso. É muito importante que quando você grava um vídeo, quando você se comunica em uma palestra ou em uma reunião, é importante, lógico, que você não perca a noção da sua singularidade, da sua individualidade, da sua identidade, mas você precisa colocar um pouquinho de alter ego. É como uma peça de teatro, né? A peça de teatro, se ela realmente reunisse ali todos os personagens e se eles não colocarem um pouquinho de molho nas interpretações, não vai passar, não vai conseguir passar a emoção necessária para impactar o público. Então, cada personagem ele tem um molhozinho teatral a mais, tá? Isso pode ser identificado através do seu tom, da sua intensidade, da sua voz, na narração, a forma como você se comunica gestualmente, como você se veste. Inclusive vai ter um bônus incrível dentro do curso, que é o Vista-se com essência e magnetismo, sem, obviamente, desrespeitar a sua personalidade e até o seu tipo de corpo. Mas é muito importante que você entenda que a comunicação autêntica, e quando você faz esse exercício de perguntar aos seus amigos, as pessoas que você convive, se você é muito diferente quando você está falando nas redes sociais ou quando você está em uma palestra, etc., é no sentido de, independente desse molho a mais, os seus amigos conseguem ver a autenticidade quando você fala, quando você se comunica, quando você interage. É você que está ali e não um personagem completamente desenhado para estar ali, montado. Eu garanto para você que meus amigos realmente vão falar, não, Tati, é você que está ali. Lógico que quando a gente está entre amigos, pessoas de confiança, a gente tende a se relaxar um pouco mais, né? Mas, por exemplo, dificilmente você vai me ver falando um palavrão. Tanto nas redes sociais, que eu não falo mesmo, né? Se escapar alguma coisa é porque eu tô muito pé da vida, mas até para falar palavrão eu substituo a palavra. E com meus amigos eu também não falo palavrão. E meus amigos sabem. Se no dia que eu disser um palavrão, meus amigos falam, gente, o que tá acontecendo com Tati? Coisas assim. Então, esse termômetro, ele pode te ajudar. Perfeito? E aí, quando você pensa sobre essas questões, de você encontrar, através de autoconhecimento, buscar esses seus valores, essa sua linha de diferenciação de singularidade, de relevância, de identidade, de propósito, de valores, de habilidades únicas, tudo isso é um processo que você faz com exercícios de autoconhecimento, exercícios direcionados, tá? De autoconhecimento. No meu caso, especificamente, os meus exercícios são direcionados, não é para melhorar você como ser humano e tal, tá? Até porque isso é um trabalho profundo, que normalmente é com terapia, etc. Eu trago essas questões dentro do âmbito de carreira profissional, enquanto empreendedora, para que você ressalte e consiga ver a sua marca pessoal. E aí, quando você faz esse processo de autoconhecimento, você tem um insumo para realmente conseguir identificar, embalar a sua comunicação autêntica. Uma comunicação que realmente reverbere, repercuta quem é você. E a estratégia de diferenciação?
Essa estratégia de diferenciação, quando a gente fala de estratégia, o que a gente não pode perder de vista é que quando você define uma estratégia, você tem que pensar em algo que seja a médio e a longo prazo. Porque imagina você toda hora ficar mudando a estratégia. Isso não existe, tá? O que você muda muitas vezes são os planejamentos táticos. Mas a estratégia, ela normalmente precisa estar ali, porque ela é um farol. Ela é, digamos, uma luz que vai te guiar para que você consiga chegar ao fim do túnel. E aí, a estratégia, quando você faz todo esse trabalho de autoconhecimento, de identificar a sua comunicação autêntica, a estratégia, ela fica muito mais fácil. Sabe por quê? Porque se eu falei para vocês lá atrás que a sua vantagem competitiva é exatamente a sua singularidade. Eu estou falando para você que você vai estar com a faca e o queijo na mão. Porque você vai ter uma vantagem competitiva, mas não é uma vantagem competitiva com outro. É uma vantagem competitiva que você trouxe de dentro de você, sendo você mesmo. Com alguns molhos, com 1% de alter ego. Se você está me acompanhando já há algum tempo, já sabe o que é, como funciona o alter ego, certo? E aqui nesse momento, eu quero lhe dizer que quando você aplica o princípio da íris, quando você entende que existe aí uma oportunidade de se destacar, de você conquistar os seus objetivos, os seus sonhos de forma única, de forma impactante, assim como a íris, que ela deixa essa impressão digital única, né? Que é exclusiva de cada olho, você vai conseguir realmente construir essa diferenciação única e impactante a partir do seu poder pessoal, dessa junção de elementos táticos que estão alinhados à sua estratégia. Tudo isso que eu apresentei hoje, na aula de hoje, no seminário, na primeira parte do nosso seminário, nada mais é do que, preste atenção, se ajeita, Alteza, do que a primeira parte de um diagnóstico eficiente para que você construa de forma eficaz, assertiva, o seu branding pessoal, a sua forma de se conectar com o público correto, que vai te perceber de forma valorosa, que vai ter percepção de valor. Quero te perguntar aqui, Alteza, não é sobre como o público te percebe. Presta atenção porque isso é uma introdução para a aula de amanhã. Não é sobre como o público te percebe. É sobre como você quer ser percebida. Lembra? Você tem que ser protagonista da sua história. Você tem que escrever as suas narrativas. Não deixar que as pessoas escrevam a narrativa por você. E aí a pergunta é bem importante. Não é como as pessoas te percebem, não. É como você quer ser percebida. E isso tem a ver, está diretamente ligada a como você escreve, como você narra a sua vida, como você vê a sua vida, como você protagoniza a sua vida. E a partir do momento que você narra a sua história, está também nas suas mãos a incrível capacidade de escolher como as pessoas percebem você. Em que momento? Quais são os momentos? Quais são realmente as partes da história que vão agregar valor a você, ao seu trabalho, ao seu objetivo, à sua estratégia, aonde você quer chegar?
Lute para ser quem você quer, mas lute de forma estratégica, não atirando para todos os lados. Quem atira para todos os lados não tem estratégia. E aí, eu quero que amanhã você esteja comigo para você entender qual a história que eu estou escrevendo da minha vida. Como é que eu posso narrar a minha vida? Como é que eu posso construir as minhas narrativas? E a partir daí, como eu posso entender, como aumentar a percepção de valor que as pessoas têm de mim, para que eu consiga acessar meus sonhos, a abundância, a prosperidade, a riqueza, a realização profissional e pessoal. E consiga não equilibrar isso tudo, porque a gente não consegue equilibrar, essa é a verdade. A gente não consegue equilibrar, mas a gente consegue harmonizar, porque é assim que funciona uma orquestra. Vários instrumentos diferentes, e aqui novamente eu faço o trocadilho dizendo que ser diferente é bom. Basta que você aceite as diferenças, você consiga aceitar essas diferenças e, consequentemente, aprender a harmonizar essas diferenças, esses instrumentos diferentes, como uma boa orquestra faz. A gente se vê amanhã, na aula de amanhã. Então, esteja aqui, esteja pronta, em ordem, para entender o quão importante é você contar a sua história, escrever a sua narrativa de forma estratégica dentro do processo de construção, resgate e potencialização do seu poder pessoal para criar uma estratégia poderosa de branding, de personal branding. Não é sobre ter todas as habilidades ou desenvolver habilidades novas. É sobre reconhecer as suas habilidades únicas e potencializá-las. E aí sim, depois, se você quiser, você vai para a casa seguinte, para o degrau seguinte. Mas lembre-se, sem pressa, sem pausa, sem pausa, sem pressa. Só se mantém em movimento. Até amanhã, Alteza, me queira bem, porque isso vai fazer bem ao seu coração. Até amanhã, Alteza, e eu realmente espero que a gente se encontre, tá? Faz um print dessa aula, compartilha aí nas suas redes sociais, me fala o que é que você achou, que para mim é muito importante saber a sua opinião a respeito da aula de hoje. E me conta quais foram os insights. Para mim é muito importante ser didática, tranquila com vocês. Realmente passar o meu expertise, a minha experiência teórica, mas também trazer aqui para você um conteúdo que é um conteúdo de vida, de coisas que eu vi, de coisas que eu experienciei e que você pode sim aprender a partir disso. Eu sempre falo que a gente não precisa errar para aprender. A gente pode aprender com os erros alheios. Até amanhã e lute para ser quem você quer. E como sempre, para que você não esqueça, a fórmula é você. Muito obrigada por sua presença aqui no Seminário Íris. E espero que você tenha entendido. Amanhã a aula é linda, incrível e eu quero você aqui, presente, firme e forte, com uma alteza realmente poderosa, conquistadora, incrível, que eu sei que você é, dona de si, protagonista da sua vida, protagonista das suas histórias. Até amanhã. Até amanhã é sobre história, hein? Vamos lá. Obrigada.